Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo abençoe a sua vida, esteja com você na sua vida, na sua casa, na sua família. Capítulo 3 de Gálatas, eu estou com ela, com a Bíblia, com o único livro de regra, fé e prática dos cristãos, daqueles que creem em Deus e são tementes a Deus por meio da sua palavra. Contrário disso, é seita e heresia, é meninice, besteirice, qualquer coisa. Então, o que diz aqui? Ó Gálatas insensatos, quem foi que os enfeitiçou? Não foi diante dos olhos de vocês que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? O apóstolo Paulo, falando aqui, ensinando aos irmãos de Gálatas, ele chama aqueles irmãos de insensatos, né? Pessoas que se desviaram rapidamente da verdade que lhes foi anunciada, quando a própria Bíblia diz que ainda que um anjo que desça do céu para mostrar alguma outra coisa, por mais fantástica que pareça ser, nós devemos considerar esta palavra, esta mensagem anátema, de nenhum valor, perigosa, algo antibíblico, é preciso ser de todo rejeitado. E é por isso que a Bíblia diz que se alguém vier falar na sua porta, bater na porta, tem pessoas por aí que têm esse costume, bater na porta, tomar o seu tempo, queimar o seu feijão, tentando ensinar a você, prestar um desserviço ao verdadeiro cristianismo. Então, a estas pessoas, a Bíblia é clara: não as recebais em casa. Não dê uma de educado, não receba tais pessoas. E você sabe muito bem de que eu estou falando. Mas não somente estas, tem outras que também passeiam pelas ruas apresentando uma mensagem totalmente diferente, né? Diferente. Então, se vem com este tipo de mensagem, não aceite. Você quer perder realmente a sua fé verdadeira, genuína em Cristo Jesus? Se mantenha firme na fé que você então conheceu, que você encaminhou os primeiros passos na fé verdadeira, a fé bíblica. Muita gente diz: eu tenho fé. Eu tenho muita fé. Em quê? Eu tenho fé em Deus. Como é essa fé em Deus? Dizer que tem fé em Deus, todo mundo diz. Mas que Deus é esse? Que Deus é esse? O Deus de uns aqui, né? De uns que chegam nas ruas, batem na porta, não é o nosso Deus, não é o Deus da Bíblia. Porque o nosso Deus, ele é Pai, Filho e Espírito Santo, formando assim a Santíssima Trindade, e estas pessoas rejeitam de todo, rejeitam Jesus como Deus, rejeitam o Espírito Santo como Deus, e ainda há pessoas que recebem estas tais que ensinam errado, e por elas terem rejeitado primeiro a Cristo, terminam enveredando no caminho do erro, do engano, e consequentemente vai morrer sem salvação, porque nestes lugares não há salvação. A salvação só existe no Deus verdadeiro chamado Jesus Cristo. E fora de Jesus não há salvação. Sim, não há salvação. De forma
nenhuma. Existe ainda aqueles que pregam a salvação por meio da caridade. Da caridade. Do favor, ajuda um e outro para receber o merecimento da salvação. Isto chama-se meritocracia cristã, que na Bíblia não existe. Não é por mérito nenhum. Não há mérito nas nossas ações. Todo mérito, toda honra, toda glória é somente de Jesus. Fora de Jesus é falso, é fake, é mentira, é engano. Mas a Bíblia diz que muitos vão caminhar por essa porta falsa, por essa porta de engano, primeiro porque rejeitaram a verdade. Quando as pessoas rejeitam a verdade, a mentira vai bater a porta para que elas abracem a mentira e vivam na mentira. Romanos, capítulo 1, o apóstolo Paulo expõe com muita clareza, com muita perfeição, esta atitude destas pessoas. Ele, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, capítulo 3, fala também aqui no versículo de número 10 em diante, a respeito daqueles que pregam ainda nos dias de hoje a lei. Olha, eu nunca vi um tempo de apostasia tão forte quanto este que nós estamos vivendo. É crente querendo imitar, praticar, voltar ao judaísmo. Isso passou. Meu irmão, seguimos a Cristo, somos crentes em Cristo, somos cristãos porque dizemos ser seguidores de Cristo. O judaísmo, todas aquelas práticas do Antigo Testamento estão cumpridas em Cristo e não tem valor de culto para nós nos dias de hoje. Não tem. Mas eu não sei o que está acontecendo, senão uma só palavra eu tenho para definir estas coisas, senão apostasia. O abandono da fé verdadeira para abraçar uma fé falsa, fake, mentirosa. Aqui mesmo em Caruaru, estamos falando de Caruaru, em Pernambuco, eu conheço, entre aspas, igrejas que se diz cristã, evangélica, usando adereços do judaísmo. O quipá, o uso do quipá dos judeus, tá? Eles estão trazendo para os dias de hoje. É algo negativo. Eu posso até ter em casa ou na igreja como um símbolo do passado, uma espécie de adorno, enfeite. Tá bem? Eu tenho um anel aqui que tem a estrela, né, que tem na bandeira de Israel. Mas isso aqui não é um símbolo para atrair alguma coisa, algum benefício. Não, é pura vaidade, é joia, acho bonito. Um símbolo antigo, né? Antigo, do passado, pura vaidade. Não é objeto de fé, de crença. Não, nos dias de hoje não. Para nós cristãos, não. Para Israel é o maior símbolo porque está lá na bandeira de Israel. Mas para nós não. E esta confusão é muito séria. E ela é perniciosa, destrutiva. Ela presta um desserviço ao cristianismo. E faz pena. Eu tenho pena destes crentes usando quipá e abraçado com arca e com estrela e não sei o quê. Não, misericórdia. Olhe, está muito errado. São pessoas que não leem, são pessoas que não têm conhecimento ou estão tão afastadas da verdade que Deus as entregou a estas fábulas. E tem, como eu estava dizendo, eu quero encerrar por aqui,
Aqueles que ainda defendem, não é, a legitimidade da lei e que tem que se observar e não sei o quê, condicionando a salvação a práticas e atitudes. Oh, que pena! Que pena! Gálatas 3:10. Pois todos os que são das obras da lei estão debaixo de maldição. Debaixo de maldição. Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Está vendo? E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Aleluia e glória a Deus. E tem pessoas querendo se auto-justificar. São pessoas, na minha opinião, que não encontraram-se verdadeiramente com Cristo, que nunca nasceram de novo, nunca tiveram uma experiência íntima de salvação com Deus. Aí ficam criando, né? Porque é a necessidade. O ser humano é religioso por natureza, criado à imagem e semelhança de Deus. Ele procura criar sua própria religião, sua própria fé, uma vez que não foi chamado, que não foi eleito, uma vez que o seu nome não está no livro da vida, mas ele é religioso. E vai criar seu código religioso, seu código de ética religiosa pessoal, daquela comunidade, e ai daquele que contestar, porque vai dizer: e por acaso Deus é somente seu? É a ignorância ao quadrado. Mas a gente prega a verdade e tá aí a liberdade. Crer neste evangelho puro e genuíno quem quer. Aquele que Deus escolheu para crer, quando ouve a verdade, esta verdade que é a boca de Deus falando, ele diz: as minhas ovelhas, elas me ouvem e elas me seguem. Elas reconhecem a minha voz. Isto quer dizer, reconhece a pregação. Mas aquelas que não reconhecem, então por que não são desse aprisco? E aí vão caminhar errantes, cada um se desviando para o seu próprio caminho. É triste, mas esta é a pura verdade. E você? Qual é o lado que você está? Qual é a sua escolha? Aquele religioso que se expressa temente a Deus, mas nunca faz uma decisão? Aquele religioso que pede oração, quer bênção, mas não quer o dono da bênção? Deus está te vendo. Deus está te olhando. Ele tem algo com você, mas você precisa levar Deus a sério. Ele tem que ser o Senhor da sua vida. Não apenas o pastor, mas o Senhor. Aquele que vai realmente dizer para onde você vai e aquilo que você deve fazer. Se Deus não mandar, não tiver liberdade para habitar dentro do seu coração e mandar na sua vida, aí talvez você queira um gênio da lâmpada. Existe uma religião aí perigosa, pode parecer até brincadeira, mas é realidade. Está escrito nos seus conteúdos ditos como sagrado, até a existência, a crença no gênio. Gênios bons, gênios maus. Então, se você é desse que vai atrás de fábulas, tudo bem. Eu não discuto as preferências e a liberdade de escolha de ninguém. Mas quem quer a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, esse é o código de ética, esse é o livro de regra, fé e prática, e não tem outro. Tá certo? Que Deus abençoe a sua vida, ajude você, aleluia, a tomar a decisão certa, né? Do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Do que adianta o homem ser intelectual, religioso, entre aspas, temente a Deus, mas ele não tem uma decisão séria, acertada com Deus?